novamente em discussão a doutrina do véu. Eu acho que deveríamos até dar um diploma para muitos dos nossos irmãos aí que se tornaram especialistas em defender o uso do véu. Só que não há como justificar esse exagero todo no uso do véu, porque isso trata-se de usos e costumes que nada tem a ver com doutrina. Então veja bem, se você faz a leitura, o exame das Escrituras, sem considerar usos e costumes, você vai, e pior ainda, se você fizer de usos e costumes doutrinas, você vai gerar absurdos. Você quer ver um exemplo? Como não devemos considerar usos e costumes nas Escrituras como doutrina? Por exemplo, você já examinou a carta de Paulo a Filemon? Se você nunca examinou, faça a leitura. E depois você veja o que ela, nas outras cartas, por exemplo, a recomendação de Paulo a respeito do escravo Onésimo, escravo de Filemon. Se você quer fazer usos e costumes, doutrinas de usos e costumes, você deveria também estar pregando aí a escravidão. Você deveria ser um ardoroso defensor da escravidão. Por quê? Porque Paulo recomenda claramente e firmemente a escravidão. Ele mandou Onésimo voltar para a casa de Filemon, porque Onésimo era um escravo fugido da casa de Filemon, e Filemon era um irmão crente, ele era um convertido. Onésimo fugiu da casa de Filemon e se converteu em Roma. Quando Paulo estava preso em Roma, ele se converteu ao cristianismo. Paulo disse a ele que voltasse para a casa de Filemon e se submetesse à escravidão. Entendeu? Ele não escreveu uma linha dizendo: olha, Filemon, larga desse negócio de escravidão, porque isso não é da vontade de Deus, isso é pecaminoso, um homem explorar o outro homem. Que é isso, rapaz? Toma vergonha na cara. Não fez nada disso. Ele escreveu para Filemon de tal maneira que Filemon continuasse a ter escravos, a explorar o trabalho de outras pessoas. Veja que Paulo respeitou a cultura de Filemon, a cultura dos gregos. Ele não escreveu contra a cultura dos gregos, contra a tradição dos gregos. Ele respeitou. Então veja, o conselho para Filemon fosse que tratasse Onésimo como a um irmão. E disse a Onésimo que respeitasse Filemon como se fosse o próprio Senhor Jesus. Então, se você gosta de fazer de usos e costumes, doutrina, você deveria fazer uma doutrina também. E pregar por aí que a escravidão é uma coisa do agrado de Deus, que deve ser praticado. Nós deveríamos ter na congregação escravos e escravas. Se você não faz dos usos e costumes, que a escravidão era uso e costume no meio dos povos antigos, no meio dos gregos, onde Paulo foi levar o evangelho, se você não faz doutrina da escravidão, por que você quer fazer do uso do véu? Isso aí faz absurdos, gera crenças absurdas. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então vamos lá. Olha, veja bem. Lá no Bonfim, em Curitiba, o ancião de lá, há alguns anos atrás, mandou um judeu que se levantou para testemunhar, mandou sentar. Por que mandou sentar? Porque o judeu estava usando um negocinho na cabeça chamado kippá. Entendeu? Mandou sentar. Senta lá, irmão. Senta lá. Entendeu? Sabe por quê? E disse lá, porque a gente aqui no culto tem que ter a cabeça descoberta. Falou isso lá para o judeu. Mandou sentar. Agora, a congregação
está lá em Israel, está pregando o evangelho lá em Jerusalém. Quer dizer, evangelho não, hein? Está pegando as suas doutrinas heréticas e usos e costumes também. Mas sabe o que eles descobriram lá? Andaram lá falando para os judeus que não deveriam usar o kippá, porque o cristão tem que servir a Deus com a cabeça descoberta. E muitos não voltaram mais. Não quiseram mais saber da congregação. Por quê? Porque o uso do kippá faz parte dos usos e costumes, faz parte da tradição. Então, se você quer que as pessoas ouçam a sua pregação, o que você está falando, você tem que respeitar a cultura das pessoas. Os mais velhos lá, os mais experientes, acho que é o Hermelino que está por lá, não está pregando contra o kippá. As pessoas vão ao culto com a cabeça coberta, e se quiser testemunhar, testemunha com a cabeça coberta. Porque é o óbvio, gente. Se você quer que as pessoas escutem o que você quer transmitir para ela, você não pode meter o dedo na tradição, na cultura. Senão eles não vão ouvir você. O que é isso? Presta atenção. Não podemos fazer de usos e costumes doutrinas. Não dá certo. Então veja bem, o que você está vendo aí nessas figuras, imagens anteriores, é um judeu com o kippá, com a barbicha e aquele cabelinho enrolado ali do lado. Ele faz isso dos dois lados, tá? Então veja, não é só o problema do kippá não, que temos lá na igreja da congregação lá de Jerusalém. Lá também tem o problema da barbicha. Os judeus lá usam a barba farta, usam também uns cabelinhos aqui enroladinhos e tal. Faz parte da tradição deles. Eles usam isso aí há milênios. Se você chegar lá e disser, isso não é da vontade de Deus, irmão, tem que raspar a sua barba aí, não pode usar esse cabelinho enrolado aí do lado, aí você está parecendo muito estranho, viu? Acho que você está com um jeitão de homossexual, hein? Ou transexual, esse negócio não está certo não, hein, irmão? Não pode levantar para testemunhar, não pode, irmão. Não pode vir no culto com essas coisas aí. Não vai dar. Deus não se agrada. Eles não vão te ouvir. Eles não vão às suas reuniões. Eles não vão nem querer conversar com você. Então, a gente não pode meter o dedo na cultura das pessoas, na tradição, na maneira de vestir, essas coisas. Porque senão eles não vão aceitar, gente. Usos e costumes mudam com o tempo. Entendeu? Por que a escravidão não existe mais no meio dos povos civilizados? Porque o cristianismo venceu. E os usos e costumes mudaram. Mudam para usos e costumes cristãos. Mas isso tem que ser devagar, não é de um dia para o outro. Então veja bem, entenda. Por isso que Paulo não escreveu contra o uso do véu para a igreja de Corinto. Por quê? Porque o uso do véu, essa questão, era um uso local, era problema dos crentes da igreja de Corinto. Isso não era problemas em outras igrejas. Outras igrejas não estavam preocupadas com o véu. Por isso que ele não escreveu uma linha. Pode ler o Novo Testamento, leia lá. Veja lá se ele escreveu para os romanos, veja lá se ele escreveu para os efésios, para os gálatas. Esse era um problema local, tá certo? O problema do véu é um problema local. Ele ia escrever contra o véu? Não ia escrever contra o véu. Por quê? Por quê? Porque as mulheres lá, as prostitutas cultuais, rapavam a cabeça, tá certo? Entendeu? E essas mulheres estavam se convertendo. Tinha esses problemas a respeito do véu na igreja de Corinto. Por isso que ele não escreveu combatendo. Agora, isso não tem sentido. Isso, você pode... Eu estou dizendo para você que não faça uma doutrina, não use véu. Nada disso. Agora, o erro está em querer impor às outras pessoas a doutrina do uso do véu. Se uma irmã se sente bem usando véu, se ela acha que dessa maneira está agradando a Deus usando véu,
use o véu então, mas não queira impor a outras mulheres cristãs a doutrina do véu, dizer, você não é crente, você não serve a Deus porque você não usa o véu.